Se você entregou tua vida para Jesus, Ele vai te amparar. Então você é abençoado. Acorde falando: a minha família é uma bênção. Eu sou uma bênção, porque tem um Deus que abençoa a minha vida. Acorda falando: Senhor, obrigado pela vida, né? Acorda agradecendo. As minhas orações eu gosto de começar agradecendo. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia. Obrigado pelo fôlego de vida. É para nós vivermos a palavra. Ela é a tua saúde. Ela é a tua saúde. Vamos para a palavra em Lucas capítulo 11. Vamos lá para a palavra. Lucas capítulo 11, a oração do Pai Nosso. E aconteceu que, estando ele a orar no certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. E aconteceu que, estando ele a orar no certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, reconhecendo que o Senhor é santo, né? Então, nas nossas orações, gente, quando nós formos orar, nós temos que reconhecer que nós estamos falando com o santo, com o soberano. Nós estamos falando com o Todo-Poderoso, com o Santo. Nós estamos falando com o Criador do céu e da terra. Nós estamos falando com o Senhor que cuida de nossas vidas, com aquele que é reverência, aquele que é autoridade. E ele disse: quando orar, de dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando nós orarmos, gente, nós temos que pedir para Deus: Senhor, faz a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa? Significa que as bênçãos de Deus vai acontecer aqui na terra como no reino espiritual. Está entendendo? Como no céu. O céu representa o reino espiritual. Há uma guerra espiritual para que nós não sejamos abençoados na terra. Por isso que eles ensinam: Senhor, seja feita a tua vontade no céu como na terra. Então, louvado seja o nome do Senhor. Lembra lá quando Daniel orava, que o anjo foi lutar, porque o inimigo queria impedir o anjo trazer a bênção para Daniel. Por isso que diz: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Porque é uma guerra espiritual para você receber o teu milagre, para eu receber um milagre. Mas nós orando: Senhor, faz a tua vontade assim na terra como no céu. Então, o que vai acontecer? A vontade de Deus, a batalha será vencida no céu, no reino espiritual, para você ser abençoado nesse dia, para nós sermos abençoados nesse dia. Então, Jesus está aqui nos ensinando a orar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele continua: dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Ore pedindo o pão do dia. Ore, Senhor, dai-me o pão todos os dias. O que significa isso? Significa que você vai ter trabalho para sustentar a tua família, para sustentar, né, a tua necessidade. Então peça. Às vezes vocês ficam desempregados. Mas por quê? Você orou: Senhor, dá-me o pão de cada dia. Eu preciso desse trabalho para mim ter o pão de cada dia, não é verdade? Então você vai orar assim: dai-me o pão de cada dia, gente. Dai-me o sustento. Então o trabalho não vai te faltar. Para quê? Para esse sustento. Os alimentos que nós precisamos, né? Porque nós somos corpo e o corpo precisa de alimento. A alma precisa da palavra de Deus, mas o corpo precisa de alimento. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Entendeu? Então, olha só. Nas nossas orações, nunca falta o pedido de perdão. Nunca falte. Todas as orações que você fizer, você tem que começar reconhecendo que Deus é santo, que Deus é soberano. Você tem que começar adorando a Deus, agradecendo a Deus, falando para Deus da sua dependência dEle,
que você é dependente dele, que você necessita dele para ter saúde, para ter fé, para ter livramento, para ter o teu trabalho, né? Para ter a tua esposa, o teu esposo do teu lado, para ter aquilo que nós precisamos. Nós reconhecemos, Deus, eu preciso do Senhor, porque só o Senhor pode colocar na minha vida saúde, pode me dar condições para trabalhar, pode colocar pessoas para me ajudar, pode colocar pessoas do bem perto de mim, tirar as que não são do bem, não é verdade, gente? Então aqui ele estava dizendo e ensinando também para nós pedirmos perdão do nosso pecado. Todos os dias eu peço perdão de Deus, entendeu? Eu digo, ai Deus, me perdoe. Aí eu beijo e me analiso. Eu digo assim, Senhor, mas eu não pequei não. Mas eu tô aqui pedindo perdão, né? Por quê? Porque é uma condição de eu reconhecer que ainda eu sou falha, que ainda não sou perfeita. Então, muitas das vezes, você tá lá orando, vai para a igreja, participa da ceia, estuda a palavra, procura praticar a palavra, não vive mentindo, mas quando pensa que não, algo assim que você acha que não é errado, aos olhos de Deus é errado. Então, muitas das vezes a gente faz algo que não temos ainda o entendimento que não agrada a Deus. Ontem eu estava orando e falando para Deus, Deus, sobre algo, né? Sobre algumas coisas. E aí o Senhor pegou e disse assim, não da minha vida, da vida de pessoas. Eu peguei e disse para Deus, eu digo, Deus, essas pessoas se preocupam tanto com o corpo, né? Com a aparência do corpo, e não se preocupam com a aparência da alma. Aí eu disse assim, Senhor, mas essas pessoas que se preocupam tanto com o corpo, isso influi em alguma coisa sobre a salvação? Aí o Senhor disse assim, o que o Senhor se preocupa conosco é a nossa alma, entendeu? É a nossa alma. Então, o que importa para Deus não é o cuidado só com o corpo, mas é o cuidado com a tua alma. Então, você tem que cuidar da tua alma e cuidar do teu corpo. O que é cuidar da tua alma, gente? Cuida do teu coração. Lança fora do teu coração o ódio, a mentira, a mágoa. Lança fora do teu... Seja verdadeiro, gente. As pessoas podem até te odiar porque você é verdadeiro, mas não tem problema. Deus vai te amar por isso. Então é melhor eu ser amada por uma multidão de pessoas e não agradar a Deus? É melhor agradar a Deus e deixar os outros me odiarem, ter raiva de mim. Como disse todos os apóstolos e como disse Jesus, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem. Então, gente do céu, não é nós que somos inimigos de ninguém, são eles que nos fazem, que nos vê como inimigo deles, né? As pessoas não vê como, muitas pessoas me veem como se eu fosse inimiga delas, sem nem sequer me conhecer, e ainda me julgo como inimiga delas. Então, a gente tem que ter esse coração limpo, gente. A gente tem que ter um coração que agrade a Deus. Nós, seres humanos, sempre queremos agradar os outros, né? Você foi ensinado a agradar os outros. Faz tudo o que teu pai manda, faz tudo o que a tua mãe manda. São pessoas, não são? São seres humanos. Se eles são servos de Deus, você continua fazendo tudo o que eles mandam. Se eles não são servos de Deus, é você que vai ensinar eles na palavra. Obedecer uma coisa, mas fazer tudo. Se o teu pai é um traficante, você entregou tua vida para Jesus, aí o teu pai está dizendo, vai lá, vender lá a porcaria. Aí tu não vai mais, entendeu? Tu vai obedecer a Deus, tu não vai mais obedecer o teu pai. Então, é isso que nós temos que aprender, gente. A gente tem que aprender a obedecer os pais no Senhor, a obedecer os líderes que estão no Senhor, a obedecer o marido que está no Senhor, a obedecer a esposa que está no Senhor. Obedecer no sentido de quê? Concordar com a esposa quando ela está no Senhor. Lembra que o próprio Deus falou para Abraão, Abraão, ouve Sara, né? Faz o que Sara está falando. Naquele momento, Sara foi usada por Deus para que, né, Abraão despedisse o outro filho e ficasse com o filho da promessa. Então ali o Senhor disse para Abraão, ouve Sara, tem momentos que o marido vai ter que ouvir a mulher, porque ela vai ser boca de Deus para esse homem. Entendeu? Mas Deus vai confirmar para esse homem. Quando a tua esposa é boca de Deus, quando a tua esposa é boca de Deus para você, Deus vai confirmar no coração desse esposo. Tá entendendo? É assim, gente. Tudo aquilo que Deus fala para nós,
É confirmado. É confirmado. Então o próprio Deus chegou com Abraão e disse: faz o que Sara fala, ouve o que Sara fala. Não é verdade? Então Deus confirmou para Abraão que era Deus que estava ali na direção falando pela boca de Sara. Então, vocês que gostam de revelação, que entram em lives proféticas, aprendam que quando Deus fala pela boca de alguém, ele vai confirmar para você aquilo que falou. Entendeu? Então, aprendam isso. Se alguém fala para você, eu tenho promessas na minha vida que Deus já usou muita gente confirmando, né? Entendeu? Mas ainda não confirmou no meu coração. E aí, como é que fica? O Senhor vai confirmar no teu coração. Aprendeu? Aprendemos? Porque se Ele não confirmar no teu coração, o que significa? Se você tem uma dúvida. Quando há uma dúvida no teu coração, pode ter certeza que não é para te fazer. Porque Deus, ele não é Deus de dúvida, ele é Deus de certezas. Com Deus é isso, é o sim, entendeu? Com Deus é o sim ou é o não. Não tenha dúvida, não tem o eu acho. Estuda a Bíblia. Estuda a Bíblia para você ver quantas vezes Deus disse para Abraão: eu acho que eu vou fazer isso. Ele disse: eu vou fazer isso. Não é isso? Eu vou contigo. Não, eu não vou contigo. Ele disse: vai que eu sou contigo. Ou ele diz: não, não vai que eu não estou nesse negócio. Então Deus, se você estudar a Bíblia, nunca ele vai dizer: eu acho que eu vou abençoar. Eu acho que esse é teu marido. Eu acho que essa é tua esposa. Eu acho que tu tem que viajar. Não, gente. Se você tem esse pensamento de dúvidas, então você já sabe que Deus não está te respondendo. Mas quando Deus coloca lá, com certeza. Eu tenho o exemplo quando eu vim para cá, né? Quando eu vim para cá, gente, eu não queria vir. Não queria. Não queria. O meu filho veio primeiro para essas terras. E aí eu estava feliz, porque o meu filho ia aprender a viver longe de mim. Ia aprender a viver dependente de Deus e não dependente de mim. Eu estaria cobrindo ele em oração, como sempre faço. Mas o que acontece? Lá, eu achando que Deus ia trabalhar com meu filho longe de mim, lá Deus em oração disse que me traria para essas terras, gente. Ele disse com toda certeza. E eu estava na obra. Eu estava na obra em Manaus, estava trabalhando em Manaus para Deus. Oh, meu Deus do céu. Aí Deus pegou e me enviou para cá. Eu disse, eu não tinha dinheiro da passagem para vir. Eu não tinha dinheiro da passagem para vir. A passagem é muito cara de Manaus para cá. E eu orando: Senhor, se tu colocou isso no meu coração, Senhor, tu vais preparar a passagem para mim. Gente, Deus preparou a passagem na aprovação, Deus preparou o dinheiro, e escute bem. E eu peguei e disse para Deus: Deus, se for por mim, eu não vou. Eu não estou querendo ir. Mas se for tua vontade, tu vai me dominar e vai fazer eu comprar essas passagens. Aí eu ainda falei assim para Deus: eu quero ir depois do meu aniversário, que eu quero passar meu aniversário com meus filhos que ficariam, e quero passar meu aniversário com o povo da igreja. Pois, gente, Deus preparou o dinheiro. Meu aniversário é 21 de setembro, a passagem foi 29 de setembro. Fiquei com a minha família no 21 de setembro. Fiquei no meu aniversário com o povo da igreja, com o pastor, com pessoas que eu amo, né? E o que aconteceu? Vim-me embora para essa terra, gente. Porque Deus me trouxe. Porque se fosse por mim, eu não estaria aqui, gente. Não estaria aqui. Você não sabe o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, gente, ela te domina e faz você viver essa vontade. Porque se for de nós mesmos, a gente não faz a vontade de Deus. Eu não queria estar aqui. O meu filho era de maior, gente, responsável, estava trabalhando. Então, eu sabia que Deus estava com ele, né? Então, como tá com eles lá em Manaus. E aí eu não tinha motivo para vir para cá, gente, não tinha. E eu vim. Quando eu cheguei aqui, sabe o que aconteceu?
veio um vento tão forte que lá o meu filho meu filho se envolveu com uma mulher, se envolveu com algo que não devia, saiu do emprego, foi embora para Manaus e eu fiquei sozinha aqui, só eu e Deus. Agora pergunta, eu tô com tanta saudade da minha família e pergunta se eu quero voltar. Não quero. Por quê? Porque ainda não é vontade de Deus. O meu filho que me deixou aqui sozinha, um dia desse ele estava chorando para mim: mãe, volte, volte que eu já aprendi a lição. Ele, sabe, ele estava falando. Eu digo: não, Deus não está mandando eu voltar, eu estou tão bem aqui. Quando for no tempo de Deus, ou eu volto, ou ele traz os meus para cá, né? Ou ele me leva para outro canto. Então, gente, fazer a vontade de Deus não é a nossa vontade. Não é. Não é. Mas uma coisa eu digo para você: que você tenha a certeza que Deus está cuidando da tua família e está cuidando de você. Porque Deus cuida dos meus aonde eles estão e Deus cuida de mim aqui onde eu estou. A minha vizinha chegou de viagem ontem. Ela trouxe uma cortina bem grossa, né? Que aqui faz muito frio. Me deu. Quando pensou que não, eu fiz um creme de milho. Eu já terminei a pregação. Fiquem tranquilos. Eu fiz um creme de milho que eu amo, eu acho gostoso demais. Dei para ela. Ela nunca tinha comido. Amou. Ah, eu quero a receita. Quando pensou que não, ela me deu um pedaço de algo lá que ela fez para mim. Aí eu digo: meu Deus do céu, ela vai começar a me querer me engordar. Aí quando ela saiu à tarde: Ana, vou pro centro, quer ir comigo? Eu digo: não, eu não quero sair não hoje, não tô podendo gastar, né, gente? Teve aí uns ventos na minha vida que mexeu um pouco com a situação financeira, então graças a Deus me deu escape. Então eu tenho que ter ali controle de tudo para que eu não fique preocupada. Eu digo: não, não vou não, porque eu pode querer cair em tentação de gastar. Aí, quando pensou que não, gente, ela chegou lá da onde ela foi, ela tinha ido ao médico, trouxe batatas fritas com uma coxinha, que eu amo coxinha. Amo frutas, mas eu também amo coxinha. Aí lá ela trouxe batata frita com coxinha. Eu fiquei, sabe, eu tinha acabado de orar. Quando pensou que não, ela bateu aí a vasilhinha com a coxinha, com uma coxinha, com porção de batata frita. Eu digo: meu Deus, Deus, tu cuida muito bem de mim, sabe? Acabei de levantar da oração, gente. O anjo vem entrega. Para você pode não ser benção, mas para mim é benção. Para mim é cuidar de Deus. Então, fazer a vontade de Deus, gente, você sabe que Ele está cuidando de você, está cuidando dos teus. Ele me sustenta na saudade que eu tô da minha família. Se vocês soubessem a saudade que eu tô, para mim não sentir essa saudade, eu me entrego meu coração a Deus, na vontade dele. Aí o Senhor acalma, né? Aquela saudade. Então, a vontade de Deus, gente, ela é boa e perfeita para nós. E a gente tem que pedir essa vontade dele na nossa vida. E nós temos que entender qual é a vontade de Deus. Porque muitas das vezes você está passando por algo na tua vida porque você não entende qual é os planos da tua vida. Gente, onde que eu imaginava que eu estava? Eu fazia obra em vários lugares, mas eu nunca imaginei que eu ia passar, deixa eu ver, vai fazer 3 anos longe da minha família. Eu já passei 15 dias, eu já passei um mês, sempre eu passava um mês longe deles, mas 3 anos eu nunca fiquei longe da minha família. E olha aí a vontade de Deus para minha vida, né? Então, converso com eles, falo com eles, mando áudio de oração, vídeo chamada, né? Tenho contato, mas o abraço ali, a presença, né? Isso eu não tenho, mas eu tenho contato com eles. Mas eu sei que Deus, Ele está no comando. Há um propósito de Deus para quando você faz a obra dele. Jesus, ele veio à terra com sacrifício. Fazer um sacrifício para quê? Para nós sermos salvos. Então eu estou aqui nesse lugar 3 anos longe da minha família. É um sacrifício para mim, gente. É um sacrifício. Mas Deus está salvando os meus. Que foi isso que ele me disse. Não te preocupa. Tu está vivendo algo que tu pode suportar.
Eu posso suportar essa saudade porque Jesus me faz eu suportar. Mas Ele está trabalhando e salvando minha família. Hoje eu escuto meus filhos falar coisas que não falavam. Hoje os meus filhos estão na igreja, hoje os meus filhos estão dependentes deles e de Deus e não de mim. Tá entendendo? Então eu sei que Deus está trabalhando. Então o Senhor ele nunca dá um fardo pesado. Nunca dá um fardo pesado que você não pode suportar. Se eu estou aqui, é porque o Senhor está no controle de tudo. Às vezes a carne se desespera, não é verdade? Mas quando ele vê que eu estou ali querendo desfalecer na fé, ele via um anjo. Ei, tu não está sozinha. Crê somente, descansa, confia. E ele vem com socorro, porque o Senhor, ele vai sempre estar com você. Então, aprendemos a orar. Oramos, não é de qualquer jeito. Oramos sabendo que Deus é santo, que Deus é autoridade, que Deus é soberano, que nós devemos adorá-lo. Comece tuas orações agradecendo esse Deus. Depois tu pede e peça e perdoe. Perdoe. Gente, tem muita gente que ainda não recebe bênção porque não perdoa. Então tem muita gente que ainda não recebeu suas bênçãos por falta de perdão. Tem muita gente que vive sem paz. Não é por causa dos outros, é porque você não tem paz no teu coração, gente. Eu sempre estou falando de vocês aqui, o que eu já vivi aqui, né? Porque as pessoas não gostam desse radinho de oração. As pessoas não, algumas pessoas, são poucas, não gostam desse radinho de oração. Hoje eu sou um rádio de oração. Olha só, eu ainda não tinha esse entendimento, que hoje eu sou um rádio. Sabe o que foi que fez me lembrar, gente? Aqui, o meu vizinho, o meu filho trabalhava na mesma empresa que o meu vizinho. Aí o meu vizinho chegou com meu filho e perguntou assim, a tua mãe fica assistindo televisão até tarde, na madrugada? Aí o meu filho disse, não, ela tem um trabalho de oração. Aí quando agora, né, eu falando sobre o rádio, eu digo, meu Deus, eu sou um rádio, então, pro meu vizinho, né? Ô, Jesus amado, mas que esse rádio faça bem para ele. E o meu vizinho chegou com meu filho e disse, ele disse assim, por que você escuta? Aí ele disse assim, eu escuto malmente, eu escuto. Porque eu falo baixo, né? Eu não vou estar aqui falando alto. Eu não louvo na madrugada. Eu não abro janelinha na madrugada. Para quê? Para que esse rádio não fique demais, incomodando, né, ele. Mas hoje, olha só, né, gente? Como é que pode? Deus, ele faz as coisas na nossa vida que a gente só vai entender quando vive. Quando vive é que a gente vai entender. Hoje eu entendo muitas coisas na minha vida que eu passei, que eu vivi, que era propósito de Deus, era Deus me capacitando, me preparando para esse chamado. Porque esse chamado tu não vai encontrar na faculdade não, meu querido. Na faculdade tu adquire ensinamentos, entendimentos, muitas das vezes humanos, mas não do Espírito Santo. Agora de joelho dobrado, de jejum, de oração e de palavra, tu vai ter conhecimentos, ensinamentos e unções derramados na tua vida. Faculdade não derrama unção na vida de ninguém. Pode colocar um anel lá de pastoreado, né? Coloca lá o anel de pastoreado, mas a unção não se derrama numa faculdade. A unção às vezes se derrama no campo, onde o trabalhador está trabalhando. Quando o Senhor foi ungir Davi, Davi foi ungido aonde? Lá, trabalhando. Onde que Davi estava? Estava trabalhando para o pai dele, estava trabalhando com as ovelhas, estava cuidando da casa do pai dele. Então, Jesus amado, Deus é maravilhoso, né, gente? Quantas pessoas estão aqui? Tem uma pessoa querida do meu coração, que essa semana que está terminando, eu disse para ele, você é um pastor, porque você tem um coração segundo o coração de um pastor. E agora o Senhor me trouxe a lembrança dessa pessoa. Quem sabe Deus já derramou essa unção na vida dele. E ele nem sabe. Porque quando eu disse para ele assim, você é um pastor. Porque o teu coração é de um pastor. E é um coração de um pastor, gente. Né? Eu conheço a palavra. Eu estou falando de alguém que tem um coração segundo o coração de pastor. Mas ele não é ungido não por homens. Entendeu?
Então não é ungido por homens, mas com certeza ele já foi ungido por Deus. Porque aquele coração, gente, ah, meu Deus, aquele coração somente mesmo tendo o Senhor na sua vida. E quando nós temos o Senhor na nossa vida, o que isso significa? Temos unção na nossa vida. Por isso que nós temos que buscar o Senhor. Quando nós buscamos o Senhor, Ele derrama as unções na nossa vida. Entendemos? Busque o Senhor na oração, busque o Senhor na palavra, na prática da palavra, busque o Senhor cumprindo a palavra, busque o Senhor em jejum, não se apressa para sair da presença do Senhor, levanta das tuas orações quando você sentiu o Espírito Santo te tocar, quando a graça de Deus ser derramada na tua vida, você vai se levantar consolado, renovado. Vamos esquecendo de orar, o Senhor vem, vamos. Qual é a palavra, Senhor? Pai Nosso. Aí ele vem, né? E nos relembra como devemos orar, gente. Porque muitos chegam com Deus sem reverência. Só chegam pedindo, pedindo, pedindo. E o seu coração não perdoa ninguém. Muitas vezes você quer a bênção para você, mas você está desejando o mal para os outros. Não pode, gente. E a gente tem que desejar o bem para os outros. Quem vai julgar as pessoas é Deus, não somos nós. Deus está te mostrando que o fulano está errado, que a ciclana está errado. Você se incomoda, você vê, Deus fala tudinho. Mas não é você que vai julgar, você vai orar. Senhor, abre os olhos dessa pessoa, abençoa essa pessoa. Senhor, que eu não esteja errada, se eu estou errada, me mostra, não é verdade? Então, louvado seja o nome do Senhor, que possamos continuar orando, que possamos continuar com o nosso coração limpo e que as bênçãos de Deus sejam derramadas todas as horas em tua vida. O livramento, a cura, as tuas necessidades seja suprida por Deus. O amor que você tanto anseia de alguém, Deus tem para te dar. O amor que você anseia dos teus filhos, Deus tem para te dar. Enquanto teus filhos estão sendo lá libertos por Deus, Deus coloca outras pessoas para te amar. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Porque, gente, o amor, quando você é amado por alguém, amada por alguém, você é diferente, a tua vida é diferente, entendeu? Às vezes as pessoas confundem amor com sexo. E o amor não é o sexo. Quantas pessoas fazem sexo, mas não vivem um amor, né? Então você tem que aprender o que é isso, o sentimento e o que é a prática, o que é fazer com amor e o que é apenas fazer por fazer, né? Então, por fazer, qualquer um faz. Agora, fazer com amor é totalmente diferente. Totalmente diferente em tudo, orar com amor, pregar com amor, corrigir com amor, né? Amar, se deitar com amor com teu esposo é totalmente diferente. Tudo é diferente quando é feito com amor. Até quando você faz a tua comida, não é verdade? Se você faz a tua comida, tem mulheres que dizem, quando alguém diz está gostoso, foi com amor, não é verdade? Às vezes eu faço com oração. Eu fico orando, Senhor, que essa comida saia gostosa. Aí você vai dizer que eu cozinho mal. Não, gente, eu não cozinho mal. Porque às vezes, porque só eu não me preocupo tanto com tantas coisas, né? É claro, quando eu era casada, eu fazia tudo com mais, né? Não, você quer oferecer o melhor pro teu marido, mas agora eu tô sozinha, então qualquer coisa que eu faço para mim tá bom. Né? Não é que eu cozinhe ruim, gente, por favor. Tereis aflições. E assim como você, eu também passo por aflições. Mas o Senhor passa conosco e Ele nos ajuda a vencer as aflições. Ele coloca anjos na tua vida para ajudar você a vencer as aflições. Então eu oro a esse Deus Altíssimo, que Deus coloque anjos pertinho de você para ajudar você a vencer as tuas aflições, amém? Que Deus coloque anjos na casa de vocês, no trabalho de vocês, que Deus coloque anjos no templo para ajudar vocês a vencer a aflição, que Deus coloque anjos na tua vizinhança para ajudar a vencer as aflições. Aqui eu tenho anjos, eu tenho vizinhos que me ajudam nas minhas aflições. Não tenho vizinho só que se aborrece. Eu tenho os vizinhos
que me ajudam nas minhas aflições também, né? Então, como eu digo, são parte da minha família. Gente, se eu tiver que voltar daqui para Manaus, ou eu ir para outro lugar, pelo amor de Deus, meu coração vai chorar, porque eu já tenho amor por essa família. Eu tenho um amor por essa família como se fosse minha família, gente. Então, mesmo que eu vá daqui para outro lugar, eu vou chorar por essa família. O Senhor é Deus, Pai, que pode todas as coisas. Não tem nada que o Senhor não possa fazer. O Senhor pode, Pai. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Então, o Senhor está aqui falando para você perdoar, né? Para você pedir perdão das tuas falhas. Talvez você vai dizer assim, não, irmão, não estou em pecado. Eu também não estou dizendo que você está em pecado. Mas às vezes a gente peca sem entendimento que pecamos. Porque a cada dia Deus vai revelando aquilo que não é do agrado dele para nós, né? Nós somos o povo escolhido, separado. Nós não podemos fazer tudo. Nós não devemos, na verdade, fazer tudo. Então ele diz aqui, né? Você, nas tuas orações, comece pedindo perdão e perdoe os outros. Quem sabe você está aí com mágoa de alguém, mas perdoe e peça para Jesus curar essa ferida, né? Senhor, cura a ferida, essa pessoa me machucou. Eu perdoo, mas eu estou machucada. A gente tem que entender, gente, que às vezes as pessoas perdoam, mas o machucado tá lá. Então peça para Jesus curar esse machucado, tá entendendo? Para que você não seja aí atingido nessa ferida, porque o inimigo sempre vai querer tocar nesse machucado. Então você precisa ter um coração sarado, curado por Deus, desses machucados que vivemos no dia a dia. Aprendemos, louvado seja o nome, e que mais? Deixa eu ver. E não nos conduz em tentação. Jesus, ele não nos vai conduzir para sermos tentados. Jesus, ele vai nos livrar da tentação, porque ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe aonde nós podemos cair. Então, Jesus, ele vem com livramento, ele vai abrir os olhos. Minha filha, sai daí, porque aí tu vai cair. Aí tu vai cair em tentação. Aí Jesus, ele vem, né, te dando direção. Sai desse meio, sai dessa conversa, sai desse lugar, porque tu vai cair, tu vai cair. Então, Jesus é esse que nos livra da tentação. Ele vai dando direção para você fugir do mal ou resistir ao mal, né? Jesus faz isso na nossa vida. Amém, gente? Eu agradeço esse Deus, porque até aqui tem me ajudado. Eu agradeço esse Deus pelas bênçãos que Ele derramou nessas madrugadas conosco, pela bênção de hoje que Ele derramou na tua vida e na minha vida. Eu agradeço esse Deus por essa palavra. Eu agradeço por vocês que sempre estão aqui na madrugada, me incentivando, orando pela minha vida também. Eu agradeço esse Deus por pessoas maravilhosas que eu amo, que colocou na minha vida, e que tem alguns que me amam, assim como tem alguns que me odeiam porque não me conhecem, não é verdade? Mas eu também oro por esses que me odeiam, para que o Senhor, meu Deus, para que o Senhor transforme os corações deles, né? Louvado seja o nome do Senhor, para ser os corações não de ódio, mas de amor, que tenham amor nos corações. Oh, meu Deus do céu, nós somos os seres humanos que temos que viver sempre em humilhação. Que Deus abençoe a todos, guarde a todos e livre de todo mal. Amém?